Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre der tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva sobre o Cruzeiro, a Raposa sondou a situação de Juninho Capixaba, lateral esquerdo de 28 anos de idade, que pertence ao Red Bull Bragantino. O contato foi feito pelo Bruno Spindel, representante da Raposa. Dá para dizer que o negócio é dos mais difíceis. Isso porque o Red Bull Bragantino hoje pede 7 milhões de euros para negociar o atleta, que pretende sair de Bragança Paulista porque sonha em chegar à seleção brasileira. O Juninho tem em mente que pelo futebol que vem jogando nas últimas temporadas, se estivesse num clube grande do Brasil, já teria sido lembrado. Nos últimos dias, por conta da lesão do Alexandro do Flamengo, sobrou para o Kaique a vaga para disputar amistosos contra a França e Croácia, mais uma decepção para o Juninho Capixaba. E eu tô com ele. Acho que se ele estivesse jogando em um clube grande, com o futebol apresentado em Bragança Paulista, o Juninho já teria sido lembrado. Temporada atual de 13 jogos, 2 gols e 2 assistências, chegou ao Bragantino em 2023 e já foi alvo de proposta oficial em janeiro de 3 milhões de euros do Flamengo, além de ter sido sondado recentemente pelo Clube Atlético Mineiro. Só para completar a busca do Cruzeiro por um lateral esquerdo tem tudo a ver com a venda do Cauã Prats, fechada para metade do ano, ele vai para o Borussia Dortmund, além de interesses de clubes europeus no Kaique, que é o atual titular. O Cruzeiro chegou a recusar 2 propostas do Como, algumas semanas atrás, e ele virou alvo de outros clubes do futebol europeu. Ele fala sobre Caio Jorge também, né? Foi perguntado sobre KJ, que artilheiro na temporada passada, esse ano foi desfalque aí nos últimos jogos, e ele já falou de um contato inicial com o atacante cruzeirense. Minha conversa foi muito simples com eles, a dizer que já chega a estar parado, dizer que a equipa precisa dele, que recupere rapidamente e que possa ajudar-nos já no próximo jogo. Foi isso que eu lhe disse ontem. Sei que isto tem também uma parte de brincadeira, porque há a necessidade dele estar a 100% e estar em condições. Ele está com muita vontade de voltar à equipa, está muito desejoso de poder dar o seu contributo, é um jogador importante para a equipa, mas nesta altura eu vou aproveitar esse gancho para lhe dizer que o importante aqui é a equipa, é o Cruzeiro, é aqueles que nós temos dentro do vestiário. Não quer individualizar jogador, né, Caio? Não quer, mas ao mesmo tempo sabe da importância do Caio, né, que é o cara mais determinante para o Cruzeiro vencer jogos, e até por isso quer contar com ele no próximo jogo, na sua estreia, né? O Arthur Jorge sabe que precisa vencer a sua estreia, ainda mais por se tratar de Campeonato Brasileiro, mas é legal esse discurso também para a equipe como um todo, né? De que ele conta com um grupo de jogadores em um momento em que o grupo, de forma justa, é muito contestado, mas ele tá contando com esses caras. Ele sabe que para fazer o Cruzeiro se recuperar no Brasileirão e quem sabe ser vitorioso ainda nesse ano, ele não vai fazer isso sozinho, né? Ele precisa contar com todo mundo. Então é legal esse tipo de discurso dele, legal também a própria conversa com o Caio, né? Ele fazer questão de dizer ao Caio que conta com ele, até para motivar o jogador nesse momento que ele tá um pouquinho distante dos gramados, né? Mas já tá tentando conectar ele rapidamente com o que vem pela frente, porque na semana que vem o Cruzeiro já vai ter, no meio de semana, né, na quarta-feira, uma decisão contra o Vitória. Quando a gente fala sobre essa mentalidade do Arthur Jorge, pelo menos disso, eu imagino que o Caio Jorge deve estar gostando muito, né? Porque o Caio Jorge, no Cruzeiro, ele já tem demonstrado essa ambição também de carimbar, inclusive, os seus números como uma grande conquista, hein, Valo? E ele deve estar muito ansioso, não somente ele, né? Acho que todos os jogadores de uma forma geral, mas estou destacando ele e Matheus Pereira, que individualmente foram destaques no ano passado, em um time que eu sempre batia na tecla. O mais forte do Cruzeiro, apesar dos números do Caio Jorge e do Matheus Pereira, é o aspecto coletivo. Esses caras só conseguiram desempenhar dessa forma porque tem um time ali por trás desses caras também, trabalhando cada um no máximo dentro da sua função. E esse ano, apesar do Caio Jorge ter bons números, eu não vi nenhuma grande atuação de 2 tempos, por exemplo, do Caio Jorge. Ele conseguiu realmente, num esforço incrível, dar o título mineiro ao Cruzeiro, num lance até que não é a especialidade do Caio Jorge, fez os seus gols, mas assim, atuações do Caio Jorge, o torcedor pode até interagir aí conosco. Eu não lembro de uma grande partida assim, num nível parecido com o Caio Jorge, com o que o Caio Jorge fez, por exemplo. Vou pegar até o ano passado, início do Cruzeiro, querendo mostrar algo diferente. Não tem nenhum jogo do Caio Jorge esse ano parecido com o que ele fez contra o Bahia.
no ano passado. Aquele jogo que o Cruzeiro vence por 3-0, gol do Lucas Romero e o Caio Jorge faz 2 gols. Não tem nenhum jogo parecido com aquele. Então ele carece disso para conseguir ajudar mais o Cruzeiro, conseguir se ajudar, né? A gente está vendo, ele tem que alimentar sim o sonho de uma convocação para a seleção brasileira. Pode ter ficado um pouco mais difícil nessa última convocação, mas eu acho que ele tem que alimentar. Eu não acho que ele tá fora ainda, eu acho que ele tá nessa corrida que é difícil. Então, e o estilo do Arthur, né? Ontem o Samuel até me mandou um vídeo do pessoal lá do Future, pessoal que faz um trabalho incrível, né? De análise sempre de cada estilo, assim como fazem também trabalhos incríveis aqui, o Caio, o Pedro Torres. O Caio Jorge, ele casa perfeitamente com o que pensa de futebol para suas equipes, o Arthur, né? Ele deve estar muito feliz, Arthur, de contar com um jogador do nível do Caio Jorge e que tem as características que tem o camisa 19 cruzeirense. Ele até chegou a ser perguntado nessa coletiva sobre estilo de jogo e o que ele pensa também para o Cruzeiro. Nesse momento aí eu vi ele respondendo que quando foi comparado ao Botafogo, ele disse, acredito que vamos ter que fazer algumas adaptações, eu vi o futebol do Cruzeiro e tal, vi alguns jogos, então nesse momento vamos ter que pensar também em algum modelo que vai potencializar esses atletas. Agora é claro que o Caio Jorge, se ele, por exemplo, nessa fase já está regulando, Samuel, a gente espera que agora deslanche. O estilo de jogo do Arthur Jorge casa muito com o Caio, né? Então vinha sendo aí uma peça importante, sem estar 100% fisicamente. Daqui a pouco até a gente vai passar aí o prognóstico aí para o Caio Jorge para os próximos dias. E o estilo casa muito, né? Então tem tudo para ser mais potencializado ainda e se dá muito bem com o jeito de jogar, que é um atacante de muita explosão, né? Muita velocidade, sabe usar isso muito bem a seu favor. Então tomara que isso aconteça e que no futuro próximo aí a gente possa estar falando aqui de como o Caio Jorge voltou a jogar muito bem, a fazer os gols e tá aí liderando o topo de artilharia aí. A gente normalizou o Caio Jorge fazer 2 gols num jogo, gente, no ano passado. Né? Num trabalho de equipe, claro, o mérito dele, né? Teve jogo que ele fez 2, poderia ter feito 3. Teve jogo que ele fez, né? Teve jogo que ele fez 3, poderia ter feito 4. Contra o Grêmio ele faz 3, né? Lá de lá, né? Isso. Não, lá de lá, não é neném, né? Não é agosto não, mas... Me lembrei de outro ponto da entrevista do Arthur lá no podcast, porque a gente fala do Caio Jorge, por exemplo, tá nesse momento, né, também se recuperando do trauma no pé e já a gente até fala sobre o treino de hoje, a primeira atividade aí com o Arthur Jorge e atualiza também, e aí ele fala sobre esse ponto, o inicial até da primeira pergunta que repercutimos aqui, sobre poupar, e ele fala que para ele não tem dessa de poupar não, ele vai... evidentemente, ouvir o seu departamento, as pessoas que trabalham com ele, mas que ele sempre vai trabalhar com um time muito competitivo, porque ele quer ganhar. Então, assim, independentemente de qualquer competição que ele esteja, ele quer ganhar. E aí ele é até perguntado se ele, por exemplo, se a última palavra é dele, ou então se ele escuta, se o departamento médico, o departamento físico chega e comunica, olha, esse jogador, ele tá perto de estourar, se ele acata. Ele diz, não, a última palavra é minha, a última palavra é sempre minha. Ele é claro que eu vou ouvir as pessoas que trabalham comigo, mas a última palavra é minha. E também escuto muito o jogador. Tem essas duas situações. E aí, outra resposta que ele surpreende é que ele é perguntado também se ele não acredita que há uma grande responsabilização dos técnicos. Ou seja, tem uma responsabilidade em excesso, há uma cobrança em excesso em cima dos treinadores de futebol. E ele fala que não. Ele diz que, para ele, o treinador que precisa tomar decisões, ele gosta de ser líder, e gosta de ser líder nos momentos bons e nos momentos ruins, e as decisões são dele. Então, nesse caso, ele não acredita que tem um excesso, por exemplo, de cobrança em cima do treinador. É um pouco da mentalidade do Arthur Jorge. Se a gente vê isso na prática, né, acontecendo, e evidentemente casando muito bem com o que o Cruzeiro pode oferecer para o trabalho dele, teremos um 2026 terminando bem melhor
da maneira que se inicia. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre a Raposa. Tamo junto.